Copacabana e iluminou a chegada de 2004. Perto da meia-noite, 2,5 milhões de pessoas lotavam Copacabana. Numa festa tranquila, demonstração de civismo. Essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Os últimos segundos, acompanhados em coro. Agora é só olhar pra cima, porque o show de 2004 está começando. Copacabana explodiu em cores de uma ponta a outra. 156 toneladas de fogos fizeram um espetáculo de 24 minutos. São Pedro ajudou, a garoa não atrapalhou a festa. Numa das balsas, a surpresa, um Cristo de luz se acendeu, saudando o PAN de 2007 que será no Rio e pedindo paz e amor. A palavra estava com as letras trocadas. E no fim, do alto de um hotel, uma cascata de ouro e prata iluminando todos os sonhos. É um sonho de infância! Em São Paulo, a Avenida Paulista foi invadida por quase 2 milhões de pessoas para saudar o Ano Novo. A festa abriu também as comemorações do aniversário de 450 anos da cidade. Transformada em salão de festa, a Paulista virou a avenida de todos os brasileiros. Recife. Eu sou de Teresina, lá no Piauí. Maceió. Cascavel, Paraná. Todos se juntaram aos paulistanos e formaram uma multidão. Gente a perder de vista. Mas ninguém ficou sem espaço para comemorar o Ano Novo. Uma das características de São Paulo é a capacidade de abrigar pessoas, estilos e ritmos do mundo inteiro. A festa da virada, no ano em que a cidade completa 450 anos, foi um exemplo claro desse coração cosmopolita. Paz e amor para todo mundo. Os Raimundos de Brasília chacoalharam a massa com rock pesado. Eu quero ver o outro! Em seguida, os paulistanos do Ira. Gabriel, o pensador, trouxe o rap e o swing carioca à avenida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. O Cidade Negra botou tempero jamaicano na festa, com uma versão reggae da música sampa. Dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. À meia-noite, o show foi no céu. 80 mil fogos de artifício saudaram 2004. Depois, o samba tomou conta da festa na Paulista. A chegada de 2004 foi comemorada em todo o mundo com muita festa, muitos fogos e um milagre. A festa no aperto de Times Square foi, como sempre, o ponto alto das comemorações em Nova York. Em Moscou, é a Praça Vermelha que abriga as milhares de pessoas que desafiam a neve e o frio para brindar 2004. Um ano recebido com festa em Atenas. A Acrópole é o cenário histórico para os gregos que esse ano vão repetir em agosto uma festa como essa. Atenas será a sede da Olimpíada. 500 mil de franceses e turistas comemoraram a passagem para 2004 na Avenida Champs-Élysées, em Paris. Mas o mau tempo estragou o auge dos 4 dias de festa de Edimburgo. Uma frustração só para os escoceses que não viram nem concertos, nem fogos. Londres teve o brilho dos coletes coloridos dos 3 mil policiais que participavam de um rigoroso esquema de segurança e teve parcos 3 minutos de fogos à beira do rio Tâmisa. Mas hoje, 2004, começou também sob protestos. Em Hong Kong, as ruas estavam lotadas. Uma enorme manifestação pede mais liberdade. Em Roma, numa missa, o Papa João Paulo II pediu que a ONU passe a ser o centro de uma nova ordem internacional para que se encontrem soluções adequadas para os problemas de hoje.
A passagem do ano teve também a sua cota de quase milagres. Um homem de 27 anos foi encontrado vivo em Ban, no Irã. Depois de 6 dias soterrado, Yadollah foi salvo pela solidez do guarda-roupa e hoje estava reunido com a esposa. Uma menina de 8 anos, Zara, também foi achada com vida por uma equipe de resgate de Taiwan. Ela está no hospital francês, onde, aliás, essa noite nasceram 2 nenéns de mulheres que sobreviveram ao trágico terremoto. Na Indonésia, uma tragédia durante as comemorações de Ano Novo. 3 horas antes da meia-noite, uma bomba explodiu na província de Aceh, deixando pelo menos 9 mortos e 46 feridos. Centenas de pessoas estavam reunidas ao ar livre para assistir a um show quando a bomba colocada próxima ao palco foi detonada. Um bebê está entre as vítimas da explosão. O governo militar da província responsabilizou um grupo separatista conhecido por Movimento para a Libertação de Aceh. No Iraque, o terror que parece não ter fim. Um carro-bomba explodiu em Bagdá na noite de Ano Novo. Hoje, à luz do dia, foi possível ver o estrago causado pela explosão. Pelo menos 8 pessoas que celebravam a chegada de 2004 morreram. Outras 24 pessoas ficaram feridas. Nos Estados Unidos, um avião de passageiros da companhia British Airways foi detido e revistado por agentes policiais logo após o pouso no aeroporto de Dulles, em Washington. Os 247 passageiros e os 17 tripulantes ficaram 3 horas dentro da aeronave aguardando a vistoria. Foram interrogados e tiveram suas malas verificadas. E só foram liberados depois das 10 horas da noite, correndo o risco de perder a festa de Réveillon. O motivo da severa inspeção não foi divulgado, mas sabe-se que as medidas de segurança em todo o país foram reforçadas já faz 10 dias para evitar possíveis atentados. Em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Cumbica, a Polícia Federal começou a identificar hoje cedo os cidadãos americanos que chegam ao Brasil. A partir de agora, passageiros e tripulantes americanos vão passar por um rigoroso processo de identificação, como informa o repórter Tunico Ferreira. A Polícia Federal montou uma equipe especial para identificar os americanos. 2 especialistas da polícia estão aqui dentro da área de desembarque do aeroporto, tirando fotos e colhendo impressões digitais de cidadãos americanos. Essa identificação é uma determinação da Justiça brasileira. Segundo o juiz federal Julier Sebastião da Silva, as novas regras são uma forma de restabelecer a reciprocidade diplomática, já que cidadãos brasileiros são submetidos a esse mesmo procedimento ao chegar aos Estados Unidos. O Itamaraty pediu ao governo americano que retire o Brasil da lista de países que têm seus cidadãos identificados ao chegar aos Estados Unidos. Festa, alegria e muita paz. A tradicional queima de fogos iluminou a chegada de 2004 em todo o Brasil. O Palácio da Alvorada, em Brasília, foi enfeitado para a festa de Ano Novo. O presidente Lula comemorou em família. Dessa vez, quem fez plantão na porta não conseguiu vê-lo. Na esplanada dos ministérios, milhares de pessoas caíram no samba. À meia-noite, queima de 10 toneladas de fogos. Em Belo Horizonte, a estátua de Iemanjá, na Lagoa da Pampulha, ficou coberta de flores. Milhares de pessoas acompanharam a queima de fogos. Em Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, a maior festa de Réveillon que a cidade já teve só terminou às 6 da manhã. Em Porto Alegre, a comemoração foi à beira do rio Guaíba, no centro da cidade. Durante a apresentação das bandas, uma espectadora especial, a pomba branca, símbolo da paz, entrou no ritmo. Em Goiânia, uma cascata de luzes e muitos fogos marcaram a chegada de 2004. A festa no centro da cidade reuniu mais de 30 mil pessoas. A praia de Boa Viagem, no Recife, se iluminou com quase 1000 morteiros e a festa varou a madrugada. Em Florianópolis, 300 mil pessoas se reuniram à beira-mar. Durante 12 minutos, 120 efeitos luminosos coloriram a festa. Feliz Ano Novo! E foram pelo menos 4 vezes 0 hora no Brasil. Por conta do horário de verão, os cumprimentos entre as famílias que vivem longe virou uma confusão, com direito à diversão e muitos telefonemas. Alô? Ô pai, ô mãe, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz Ano Novo.
Matusalém e Irina são gaúchos e moram há 3 meses em Fortaleza. É o primeiro Réveillon longe de Porto Alegre. Deus te ilumine, meu filho. Ilumine a Irina com paz, com amor. E o ano que vem nós vamos estar juntos em Fortaleza aí. E aí, maninho? Feliz ano novo! A ligação demorou quase 1 hora e quando desligou o telefone, Matusalém se deu conta de que já podia festejar o ano novo mais uma vez. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Começa aqui primeiro, depois Fortaleza, já 2 vezes brindando, né? Irina e Matusalém fazem parte de um grupo de pessoas que comemoram o Réveillon mais de uma vez por ano. Isso é possível por causa do tamanho do país. O Brasil, nessa época, tem 4 fusos horários e, portanto, 4 viradas de ano. Quem estava em Brasília festejou o Ano Novo junto com os goianos e com quem mora nos estados do Sudeste e do Sul. 1 hora depois, era meia-noite em Mato Grosso do Sul, Amapá, Tocantins, metade do Pará e também nos estados do Nordeste que não aderiram ao horário de verão. 2 horas depois, foi a vez da outra metade do Pará, Roraima, Rondônia, parte do Amazonas e Mato Grosso. E só depois de 3 horas o Ano Novo chegou ao oeste do Amazonas e ao Acre. Seu Nelson já tinha feito uma oração à meia-noite em Fortaleza. Depois teve tempo de ligar para o resto da família enquanto eles festejavam no Acre. O Carlos Alberto, o André, enfim, a família que está em Fortaleza está aqui comigo também. A família Silva também comemora 2 vezes desde que a mãe de Antônia mudou-se para Roraima. Paz, harmonia, tá certo, mãe. Feliz ano novo para você, um abraço. E um beijo, um abraço para os meninos. Um beijão para a senhora também. Ela faz isso há 20 anos e até hoje não se acostumou. Todo ano, a mesma coisa, emoção, a falta. A saudade é grande, mas pelo menos a comemoração é dobrada. Você vai conhecer agora os primeiros bebês de 2004. Numa maternidade do Rio, coincidências. Em Minas, pontualidade britânica. Rodrigo foi o primeiro bebê a nascer na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Nova Lima. Horário do parto, 00:01. No Rio, nasceram na mesma maternidade, exatamente no mesmo horário, aos 16 minutos do novo ano, 2 bebês bem grandinhos. Guilherme, de 4,7 kg, e Prisciane, de 4,220 kg. No Paraná, uma receita de prosperidade. A primeira refeição de hoje dos japoneses foi o ozuni, uma sopa com algas, peixe, molho de soja e o principal ingrediente, o moti, um bolinho de arroz. Os japoneses acreditam que o alimento traz saúde e felicidade. Em Salvador, o Ano Novo começou com a tradicional procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Depois de uma missa celebrada pelo arcebispo primaz do Brasil, Dom Geraldo Magela, a imagem foi levada numa embarcação construída há mais de 100 anos até a igreja. Ação. A placa dizia, proibido virar à esquerda. Aviso desnecessário. Na Paulista não existia espaço para carro. A avenida foi só alegria de paulistano. Quase 2 milhões de pessoas reunidas, a maioria de branco, para dar boas-vindas a 2004, quando a cidade comemora 450 anos. No palco, homenagens aos artistas que fizeram a história da música da cidade. O sambista Germano Matias. Oswaldinho da Cuíca, Mário Zan. E um dos hinos da metrópole, Ronda, de Paulo Vanzolini, que ficou imortalizado na interpretação da cantora Márcia. Emoção na Paulista, os 60 anos de amor à cidade com os Demônios da Garoa. Desde 1943, aí o Demônios da Garoa vem na batalha pela música de São Paulo, pela música popular brasileira. A música lava a alma da gente. Eu espero que a gente esteja abrindo os 450 anos e que as crianças hoje, que apreciam tudo isso, elas possam ter as memórias lindas que eu tenho do Réveillon, dos 400 anos da nossa cidade. O paulistano curtia o Réveillon da cidade, mas tinha gente trabalhando. E no alto,
O público balançava a Paulista, enquanto o técnico cuidava dos últimos detalhes da instalação de som e luz. De todo o público que veio até a Paulista, uma pessoa acompanhou toda a festa sem estar no meio dela. Sérgio passou a noite toda sentado, selecionando as imagens para o telão. E dá para sentir se a festa foi boa, se não foi? Dá pra ver, claro. O pessoal, o público, dá pra ver daqui que gostou pra caramba. Gente em cima da árvore, gente em cima do povo, público em delírio, bolsa largada no chão. Todo mundo aqui queria dar adeus a 2003. A música só parou para a contagem regressiva. Na Paulista, o maior réveillon da história da cidade. 80 mil fogos de artifício, luzes, vibração, energia, champanhe. E a avenida fica coberta pela chuva de papel picado. O réveillon paulistano entrou pela madrugada no ritmo do samba. E 4 grandes shows ainda sacudiram a Avenida Paulista na festa do Réveillon. O público não parou de dançar ao som de rap, reggae e rock. Meu coração parece até de um corredor da São Silvestre. É coisa de maratonista. Alguma coisa acontece aqui quando eu cruzo a Avenida Paulista. É a emoção das estrelas ao ver o tamanho da plateia. Tá uma maravilha, quem não veio perdeu. E nossa, eu tô achando demais. Que beleza, Avenida Paulista! Apaga a fumaça do revólver na pistola, anda a fumaça do cachimbo pra cachorro. De Brasília veio o rock pauleira dos Raimundos. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me faço dos meus planos. Essa bebe mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me faço dos meus planos. Essa bebe mais que os meus 20 e poucos. Aê, São Paulo! Viva os 450 anos! Parabéns, São Paulo! Paulistanos da Gema, os roqueiros do Ira mantiveram a pulsação em alta. Na cidade, na cidade. Muito bom o Réveillon de São Paulo! Em 2004, São Paulo faz 450 anos. Uma data histórica merece uma virada inesquecível. Faltam poucos minutos para meia-noite e o Cidade Negra capricha na homenagem. A música Sampa de Caetano Veloso ganhou uma versão reggae. Tuas meninas, canta São Paulo. Ainda não havia para mim, Itali, a sua mais completa tradição. Um espetáculo inesquecível. Cariocas e turistas que passaram o Réveillon no Rio guardaram uma bela imagem da despedida de 2003. O primeiro Réveillon da cidade foi na Praia do Flamengo. Antes mesmo da meia-noite, 3 balsas dispararam os fogos. Foram 20 minutos de espetáculo. No Piscinão de Ramos, o público saudou a chegada do Ano Novo com um banho de mar e churrasquinho na areia. Foram 2,5 toneladas de fogos. De lá, foi possível ver a explosão de fogos inédita na Igreja da Penha. A praia de Copacabana, mais uma vez, foi o centro das comemorações da passagem de ano no Rio. Desta vez, a festa teve novidades e emocionou até mesmo aqueles que todo ano acompanham a tradicional queima de fogos. Seu João é veterano no Réveillon de Copacabana. Morador do bairro, ele faz questão de passar a meia-noite aqui. Cada ano eles vão aprimorando mais, de modo que, ao longo dos anos que eu venho assistindo, e continuei entusiasmado como sempre fui. É o maior espetáculo do mundo. Nem a chuva fina atrapalhou o show. 8 balsas lançaram 156 toneladas de fogos de artifício. Maravilhoso. Inesquecível. Com o aumento das balsas, ficaram lindos esse ano. A queima de fogos durou 22 minutos, com direito a uma surpresa. Tinha visto, mas esse ano foi surpreendente, né, com a imagem do Cristo, né? Então eu amei. A imagem do Senhor parecer, que coisa linda, né?
A cascata deste hotel encerrou a festa com 4 minutos de chuva prateada. Para a turista de Moçambique, esta foi uma virada de ano diferente. Gostei muito dos fogos, coisa que eu nunca tinha visto no meu país. Foi uma coisa muito, não sei explicar, e nem tenho palavras para descrever o que eu vi. Ano que vem? Estou de volta. Ainda trago uma turma comigo ainda. Com certeza. Depois do Réveillon, a ressaca. Noite com milhares de pessoas, manhã tranquila em Copacabana. Mas para muita gente a comemoração foi se prolongando. Logo cedo foi a vez dos garis entrarem em cena. 1.090 funcionários da Conlurb trabalharam para retirar as 300 toneladas de lixo, 7% a mais do que no ano passado. É um serviço pesado, mas nem por isso tira o bom humor. Não pode tapar de cara feia não, tem que ser com alegria, que o trabalho enobrece o homem. Enquanto uns trabalham, outros aproveitam a primeira manhã de 2004 para entrar em forma e haja disposição para correr depois de uma noitada, depois de uma madrugada de muita festa aqui em Copacabana. Tem que aproveitar o dia, né? Apesar de eu ter começado o ano bem, com saúde, correndo bastante para ficar saudável, para enfrentar o resto do ano inteiro aí. Na areia da praia, uma cena comum depois do Réveillon. Muita gente que decidiu dormir por ali mesmo. O sono foi maior. Só um piscar de olho, roubaram meu tênis aqui, cara, novinho, eu tô revoltado aqui. E que tal um mergulho para despertar? Para lavar a alma, entendeu? Né? Que 2004 seja um ano de muita vitória, saúde, paz para todo mundo. O café da manhã foi nos bares e padarias. A fome não esperou a chegada até em casa. Direto da farra, para tomar o café, forrar, né? E o povo esperando em casa, ninguém sabe a hora que vai chegar. O Réveillon passou. Mas será que a festa acabou? A gente vai chegar até sábado. Isso é só o começo! 110 mil militares. O Pentágono anunciou que vai substituir quase todo o contingente nos próximos 5 meses. É o maior deslocamento de tropas feito pelos Estados Unidos desde o desembarque na Normandia em 1944. Nesta quinta-feira, o iraquiano morreu durante uma incursão de tropas americanas nos arredores de Tikrit, a cidade natal do ex-ditador Saddam Hussein. 3 homens de uma mesma família foram presos, acusados de participar de ataques contra as forças de ocupação. Um quarto suspeito acabou sendo morto pelos soldados americanos. De acordo com uma testemunha, os militares destruíram a casa de um dos suspeitos durante a operação, que é parte do esforço do comando militar no Iraque para desmobilizar a resistência iraquiana. Mesmo depois da prisão do ex-ditador, no último dia 13, as forças de ocupação vêm sendo alvo de ataques quase diariamente no Iraque. Em Bagdá, as medidas de segurança foram intensificadas depois que um carro-bomba destruiu um restaurante na noite do Ano Novo. O comando militar americano atribui o ataque a grupos leais a Saddam Hussein. Mais cedo, um grupo de 1.000 soldados americanos e 400 policiais iraquianos fizeram uma grande incursão na cidade de Bakuba, a 60 quilômetros de Bagdá. 27 pessoas acusadas de planejar ataques contra as forças de ocupação foram presas. Um grande arsenal foi encontrado durante a ação. A partir de hoje, a União Europeia está sob o comando da Irlanda. O país substitui a Itália na presidência rotativa do bloco e tem pela frente a tarefa de concretizar a adesão de 10 novos integrantes. Uma cerimônia em Dublin marcou a troca de comando no bloco europeu. As bandeiras irlandesa e europeia foram hasteadas na presença do primeiro-ministro Bertie Ahern, que vai estar à frente da União Europeia pelos próximos 6 meses. Em seu discurso, o premier disse estar assumindo a presidência rotativa num momento positivo, em que o bloco vai incorporar 10 novos integrantes, a maioria ex-repúblicas comunistas do leste do continente. Mas advertiu também que não se deve esperar para breve um acordo dos integrantes em torno das reformas estruturais que a União Europeia vem tentando fazer há 1 ano e meio. No mês passado, as negociações para a aprovação de uma nova Constituição Europeia foram encerradas sem consenso.
O exército de Israel suspendeu o bloqueio a Jenin, na Cisjordânia, depois de 5 meses de cerco, mas impôs o toque de recolher em Nablus. O controle nas estradas da Cisjordânia foi mantido. A medida faz parte da campanha de Israel de combate ao terrorismo. Soldados e policiais de fronteira israelense reprimiram nesta quinta-feira um protesto contra a barreira de segurança que Israel está construindo na Cisjordânia. 15 pessoas ficaram feridas, 4 foram presas. Pacifistas israelenses, palestinos e estrangeiros participaram da manifestação perto da cidade de Ramallah. As tropas de Israel tentaram conter o protesto atirando com balas de borracha. Vários manifestantes responderam lançando pedras. A construção do muro de 750 quilômetros vem provocando muita polêmica. Israel alega que a barreira é uma proteção contra a entrada de terroristas suicidas. Já os palestinos alegam que o muro vai acabar demarcando fronteiras, anexando a Israel terras pertencentes à Cisjordânia. Em Ramallah, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, se reuniu hoje com Osama El-Bas, assessor político do presidente do Egito, Hosni Mubarak. Depois do encontro, El-Bas pediu a Israel que faça mais para ajudar a reviver o processo de paz para o Oriente Médio. O Egito tem se empenhado para conseguir uma trégua entre o governo de Tel Aviv e as diversas facções palestinas. A medida é considerada essencial para a retomada das negociações. Ainda apresentou uma surpresa. O sol brilhou discreto no último entardecer de 2003. As luzes de Copacabana foram acesas. Ameaçava chover. Veio gente nova e gente que já viu muito ano passar, que se sente bem na companhia de alguém, ou que assiste sozinho a uma festa que não vê diferenças. Agradecimentos derradeiros são feitos com um olhar distante. É a coisa que eu mais gosto, é a água. E aí eu me perco nos pensamentos. Horas antes da chegada de um novo ano, milhares de pessoas vêm para cá, à praia, e dedicam alguns minutos à reflexão, com a saborosa sensação de que tudo está recomeçando. Uma renovação das nossas forças, da nossa fé. A gente sente a energia no ar, né? Que é uma energia assim, muito positiva. É um odômetro. Você zera, começa tudo de novo. O vento parece espantar a chuva e tudo recomeça à meia-noite. ...150 toneladas de fogos iluminam a praia. Um espetáculo comovente, de arrancar o fôlego e encher os olhos para um público estimado em 2,5 milhões de pessoas. Festa também no aterro do Flamengo. No piscinão de Ramos. E pela primeira vez na Igreja da Penha, no subúrbio do Rio. Em Copacabana, a queima de fogos durou mais de 20 minutos, o dobro do previsto, com as cascatas do Forte de Copacabana e de um hotel. E ainda uma surpresa, a imagem do Cristo com as palavras Paz 2004, Amor, com letras trocadas, e Pan 2007, homenagem aos jogos que a cidade vai sediar. É de encher os olhos, é de encher a alma e de encher o coração. Enche a gente de alegria e de esperança para um ano novo maravilhoso. A chegada do Ano Novo em São Paulo teve proporções inéditas. Quase 2 milhões de pessoas participaram do Réveillon dos 450 anos. Eu sou da Paraíba. Cascavel, Paraná. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sotaques variados no maior Réveillon de todos os tempos em São Paulo. No palco de 800 metros quadrados, a batida forte do samba. E um jeito de cantar a cidade que nunca sai de moda, com os Demônios da Garoa. Não posso ficar nem mais um minuto com você. De Brasília, veio o som pesado dos Raimundos. Gosta de motivo, agora eu sei. O Ira trouxe o rock paulistano. Que vejo flores em você.
e antecipou o outro motivo da comemoração. Feliz aniversário! A voz carioca de Gabriel, o Pensador, embarcou na homenagem. Alguma coisa acontece no meu coração, só quando eu cruzo a Avenida Paulista. A avenida que já foi dos barões do café e hoje simboliza a força financeira e industrial da cidade, é também testemunha de uma história que fez São Paulo se transformar de uma pequena vila na maior metrópole do país. Foi aqui na Paulista que mais de 1 milhão de pessoas viram 2004 começar, o ano que comemora os 450 anos da cidade. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilha por mim? A contagem regressiva teve o comando do Cidade Negra. 3, 2, 1, estamos em 2004! Pouco depois da meia-noite, a Polícia Militar anunciou o número oficial de participantes. 1.900.000 pessoas na Paulista. E no entusiasmo da virada, a esperança de que o ano histórico abra novos caminhos. Muita justiça! Só com justiça a gente vai chegar à paz! O Brasil, todo mundo tem 2004 motivos para serem felizes! Muita paixão no coração! Cabeça pra frente, que atrás vem gente! Uhul! Feliz ano novo! Muitas cidades brasileiras festejaram 2004 com música e fogos de artifício. Torres, no litoral gaúcho. Feliz ano novo! Ponta Negra, no Amazonas. Goiânia. Aracaju. Em Brasília foram 10 toneladas de fogos. Na Esplanada dos Ministérios, show. No Lago Paranoá, oferendas para os orixás. No Palácio da Alvorada, com iluminação especial, o presidente Lula comemorou com a família o início do 2º ano de mandato. Em Parintins, no Amazonas, quando o ano novo chegou, já eram 2 da manhã em Brasília. Na ilha, que fica a 18 horas de barco de Manaus, a festa foi ao som de música regional. No Agreste Pernambucano, uma comemoração diferente, Réveillon no Palácio de Herodes, na cidade cenográfica de Nova Jerusalém. Mas foram as praias brasileiras que ficaram lotadas. Recife, Maceió, Salvador, com luzes coloridas no céu e muita música na areia. Florianópolis se enfeitou inteira para a chegada de 2004. 300.000 pessoas assistiram a um espetáculo no céu. Durante 12 minutos, foram mais de 100 efeitos luminosos diferentes e encantadores. Daqui a pouco, os brasileiros que estão renascendo em 2004. E a nova dor de cabeça para quem viaja entre Brasil e Estados Unidos. Os americanos que desembarcaram hoje cedo no Aeroporto Internacional de São Paulo foram submetidos a um procedimento tão constrangedor quanto o que os brasileiros vão enfrentar nos Estados Unidos. 7 horas da manhã. Nas imagens da câmera do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a identificação dos primeiros americanos que desembarcaram hoje no Brasil. A agente da Polícia Federal, no canto esquerdo do vídeo, fotografa os passageiros, enquanto o colega dela, ao lado, tira a impressão das digitais dos americanos. A Polícia Federal está cumprindo a determinação de um juiz brasileiro baseada no princípio da reciprocidade diplomática. Como os Estados Unidos decidiram identificar os brasileiros que entram lá com foto e impressão das digitais, o mesmo está sendo feito aqui com os americanos. O Brasil entrou na longa lista de países que, por razões de segurança, terão seus cidadãos submetidos a procedimentos mais rigorosos da imigração americana. A identificação nos Estados Unidos começa oficialmente na próxima segunda-feira, mas já está sendo feita em caráter experimental.
No Brasil, a Polícia Federal foi notificada ontem e teve que improvisar. A multa pelo não cumprimento da ordem é de R$10 mil por dia. Michael Boyson, 77 anos, aposentado, não se importou nem de ter as digitais impressas, nem em ser fotografado, mas se queixou de esperar por 1 hora antes de ser identificado. Ele achou a decisão justa. Se nos Estados Unidos é assim, os brasileiros têm o mesmo direito. A maioria dos passageiros reclamou muito, não entende esse procedimento e fica difícil explicar a eles que é o princípio da reciprocidade. Todos os americanos foram fotografados mostrando a ficha de identificação aqui no peito. Uma pose difícil de aceitar, constrangedora para os americanos que chegam ao Brasil, assim como é constrangedora a identificação de brasileiros que vão para os Estados Unidos. Hoje, feriado, apenas 230 americanos desembarcaram em São Paulo. Em dias normais, são 16 voos dos Estados Unidos para cá. Mais de 1.000 pessoas terão que passar pela identificação. Aviões patrulhando os céus, detectores de metal e revistas policiais rigorosas marcaram o Réveillon mais concorrido dos Estados Unidos. Do alto, um espetáculo multicolorido. Em terra, o maior esquema de segurança da história de Nova York. Você tem que tirar o cinto, baixar a calça, tirar o sapato para ver que você não tem nada e poder entrar aqui dentro. Pra poder entrar. Você teve que fazer isso? Tive que fazer isso. De Las Vegas a Seattle, de Chicago a Atlanta, não houve incidentes. Em Washington, alguns passageiros deste avião britânico terminaram 2003 sendo interrogados pela polícia americana. Outro avião, este francês, foi escoltado por caças ao pousar em Los Angeles. Hoje, um voo da British Airways de Londres a Washington foi cancelado como precaução por medo de terrorismo. O que ajuda a explicar por que a festa em Times Square às vezes parecia um desfile militar. A multidão foi dividida e isolada atrás de barreiras de metal. Na noite fria, faltaram atrações para o público. A gente está aqui desde 4 horas da tarde. Caraca. Só para ver aquela bola cair, gente. A bola de cristal que cai marcando o Ano Novo é uma tradição de 99 anos em Times Square. Se em algum momento houve ansiedade dessa multidão por causa da ameaça de um ataque terrorista, ela se dissipou quando acabou a contagem regressiva. Estamos em 2004. Uma festa breve e bonita, mas a seco, porque as bebidas alcoólicas foram proibidas. Depois de tantos alertas e supostas ameaças, eles puderam celebrar o fim de mais um ano sem ataques em solo americano desde o 11 de setembro. O jornal The New York Times publicou hoje que na semana passada o governo americano obrigou um avião em pleno voo a retornar à cidade do México por medo de terrorismo. Na Ásia, um atentado à bomba na província de Aceh, na Indonésia, deixou 9 mortos e mais de 30 feridos num lugar onde centenas de pessoas aguardavam a virada do ano. Uma bomba explodiu ao lado de um palco no local onde ia ser celebrado o Ano Novo. Foi mais um brutal ataque terrorista nessa região da Indonésia, onde o grupo separatista luta há anos contra tropas do governo. A população tem sido a principal vítima. Londres também viveu um Réveillon assustado, cercado de medidas de segurança, e no qual a polícia britânica acabou sendo a principal atração. Afinal, eram 3.000 policiais em coletes fosforescentes. Brilharam a noite toda. Os fogos na beira do rio Tâmisa iluminaram Londres por muito menos tempo. Foram só 3 minutos. Para governos que foram contra a guerra no Iraque, o temor de ataques terroristas é menor. Paris estava toda enfeitada, com 500 mil de franceses nas ruas para brindar 2004. Berlim também fez uma festa bonita. Ao lado do portão de Brandemburgo, os alemães pularam e dançaram até de manhã. Hoje, para dar um tranco na ressaca, os holandeses fizeram o tradicional banho de mar nas águas geladas do Atlântico. E em Roma, de uma ponte sobre o rio Tibre, alguns destemidos mergulharam de cabeça no Ano Novo. Ali pertinho, no Vaticano, o Papa João Paulo II pediu numa missa que a ONU seja o centro de uma nova ordem internacional e que a experiência da organização seja usada para resolver os principais problemas de hoje.
2004 começa também com um quase milagre. Depois de 6 dias desde o terremoto da cidade iraniana de Van, 2 pessoas foram salvas dos escombros. E Adolá, de 27 anos, deve a vida dele a um armário. A menina Zara, de 8 anos, também foi encontrada e no colo de um médico já conversava com as pessoas. A sensação de ter renascido não foi exclusividade dos 2 iranianos neste primeiro dia de 2004. Por motivos diferentes, alguns brasileiros compartilharam o mesmo sentimento. Pedro fez a cirurgia no último dia de 2003. A noite da virada foi a primeira com um fígado novo. Eu nasci de novo. O doador de areta veio da própria família. Ela era a última da fila, mas um câncer acelerou a doença no fígado. Era preciso uma cirurgia de urgência. Hoje, ela vive com parte do fígado do irmão. Eu tinha salvação dentro da minha casa, mas tem muitas pessoas que agonizam, que precisam mesmo de um rim, de um fígado, de uma córnea. E não tem... Muitos morrem na fila. Segundo o Ministério da Saúde, em 2003 foram feitos 400 transplantes a mais que 2002. Resultado de campanhas que motivaram as famílias de doadores. Além do público, os médicos é que serão alvo da próxima campanha. Os especialistas da área de transplante querem sensibilizar os profissionais que trabalham nos CTIs e UTIs dos hospitais brasileiros. São eles os primeiros a constatar se há possibilidade de doação. Se nós conquistarmos mais os intensivistas, nós vamos conseguir, captar mais órgãos nos nossos CTIs. Uma doação de córnea permitiu a Kelly ver a chegada do ano novo no terraço de casa. Em 2003... eu enxerguei o Réveillon embaçado, socado, não conseguia ver o rosto das pessoas, Agora, em 2004, enxerguei todo mundo e os fogos, que foi mais bonito. Por causa de uma doença degenerativa, ela ficou 2 anos sem enxergar direito. Hoje, ainda está em recuperação do transplante que fez em novembro, mas já consegue fazer o que antes era impossível. Olhe para trás. Veja os obstáculos que você já superou. 2004 está sendo o melhor ano da minha vida. Daqui a pouco, o brasiliense campeão da São Silvestre saboreia a vitória em São Paulo. E na série de reportagens para a sua saúde, o temível teste da fita. A procissão marítima de Bom Jesus dos Navegantes reuniu centenas de embarcações na Baía de Todos os Santos. No início da manhã, a Igreja da Conceição da Praia estava lotada. O cardeal Dom Geraldo Magela, presidente da CNBB, rezou a missa que abriu a procissão de Bom Jesus dos Navegantes. Às 9h30 da manhã, a imagem de Bom Jesus deixa a igreja e é levada pelos fiéis até o cais, onde é embarcada na galeota Gratidão do Povo. Há 112 anos, este barco construído por pescadores e carpinteiros leva a imagem na procissão marítima. Mais de 300 iates, rebocadores e pequenos barcos acompanham a imagem pela Baía de Todos os Santos. Depois de 2 horas de procissão marítima, a galeota Gratidão do Povo chega à praia da Boa Viagem, trazendo a imagem de Bom Jesus dos Navegantes. Milhares de devotos tomam conta da praia, cantam e se emocionam. A imagem é finalmente retirada do barco e levada até a igreja. No caminho, muitos pegam as flores do andor. Significa tudo de bom e que um ano feliz, que ela é branca. Em frente à igreja de Boa Viagem, a imagem de Nossa Senhora espera pela imagem de Bom Jesus. A procissão acaba quando as 2 imagens são levadas para dentro da igreja. Mas a festa de Bom Jesus ainda vai até o dia 4. O Jornal Nacional acompanhou neste Réveillon o trabalho generoso de alguns brasileiros. Cidadãos que, por força da profissão, deram duro para divertir e encantar milhões de pessoas. Ano que passa, trens que não param. Há 9 anos que os Réveillons de Randall Ferreira acontecem nos túneis do metrô de São Paulo. E a linha dele é a que leva até a festa na Avenida Paulista. Você fica leve, fica legal, porque você está junto com essa energia boa, essa energia positiva. Em Brasília, a Guarda Militar do Palácio da Alvorada passa a última noite do ano sem se mexer. E o Réveillon dos Bombeiros em Porto Alegre teve que ser às 11 da noite. Ordem do comandante que quer prontidão total na hora da virada.
Brinde teve, mas sem álcool, né? Em Belo Horizonte, plantão movimentado no hospital. No meio do sufoco, às vezes a gente comemora ainda. E quem pode comemorar o ano novo com estrogonofe de camarão num hotel em Fortaleza precisa da ajuda dos cozinheiros. Trabalhando, mas também estamos em ritmo de festa. Estamos comemorando, fazendo parte da festa que esse povão hoje em todo o Brasil está comemorando. No Rio, Dorídio Silva, com os seus rádios, comanda 250 pessoas, que fazem funcionar os 3 palcos montados na praia de Copacabana. Equipamentos de som, cozinha, até pedido de credencial na portaria é ele quem resolve. Você libera lá pra mim? É só comunicar, só ela, tá bem? Eu trabalho muito, me esforço, mas ele também me diverte muito, eu faço o que eu gosto. Nas mãos de Dorídio está também o que se pode chamar de um dos momentos mais importantes do Réveillon. Enquanto uma multidão espera a chegada de 2004 na praia de Copacabana, é ele o responsável pela contagem regressiva para o lançamento dos fogos. Para não errar, ele segue a mesma contagem da TV. 8, 7, 6, 5, 4, 3, solta, pode soltar. O metrô deseja um feliz ano novo para todos os usuários dos sistemas. Missão cumprida, feliz ano novo! O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Globo, depois de Cinema Especial. Boa noite. Uma boa noite. De Fallujah, no norte do Iraque. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas uma testemunha disse que o aparelho foi derrubado. Um policial iraquiano que estava no local disse que o helicóptero foi atingido por um míssil, partiu-se em 2 e caiu em chamas. Na hora do incidente, ele participava de uma operação com tropas americanas para remover minas terrestres. Uma porta-voz militar dos Estados Unidos confirmou a queda, mas não revelou a causa. Segundo ela, o episódio está sendo investigado. Os grupos que lutam contra a ocupação estrangeira já derrubaram vários helicópteros americanos. Só no mês de novembro, 4 foram abatidos, provocando a morte de 39 soldados. O clima nos aeroportos americanos foi tenso durante as festas de fim de ano. Com medo de atentado terrorista, alguns voos foram cancelados e aviões foram escoltados e isolados na pista de pouso. Foi-se o tempo em que a maior reclamação de quem ia voar era sobre a comida de bordo. Quem pretende viajar para os Estados Unidos, que se prepare. Ontem, um voo da British Airways, que faria a rota Londres-Washington, foi cancelado sem explicações. No dia anterior, o avião que fez a mesma viagem pousou e foi isolado na pista. Testemunhas dizem que alguns passageiros foram interrogados. Uma mulher do Oriente Médio teve que explicar por que viajava sem o marido. Este passageiro disse que ninguém informou o motivo da investigação. Segundo o jornal The New York Times, um voo que decolou da cidade do México recebeu ordem para voltar no meio do caminho. Autoridades americanas não teriam ficado satisfeitas com as medidas de segurança tomadas durante o embarque. Na véspera do Ano Novo, um voo da Air France, que fez a rota Paris-Los Angeles, foi escoltado ao pousar na Califórnia. A companhia teve vários voos da mesma rota cancelados na época do Natal. Desde então, autoridades francesas assumiram o compromisso de fornecer a lista de passageiros dos voos para os Estados Unidos pelo menos 1 hora antes da decolagem. O governo Bush diz ter interceptado comunicações da rede terrorista Al-Qaeda, pregando a tática de usar aviões como bombas voadoras. Apesar do estado de alerta, nos últimos 10 dias, 2 aviões pousaram no aeroporto Kennedy, aqui de Nova York, trazendo passageiros clandestinos. Homens que se esconderam no trem de pouso dos aviões e morreram provavelmente de frio durante a viagem, deixando claro que ainda existem falhas no sistema de segurança. O medo de novos atentados terroristas também levou o governo americano a fechar o maior terminal marítimo do Alasca. As atividades no local foram suspensas durante os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.
A estrada que dá acesso ao terminal marítimo de Valdez foi fechada na terça-feira e as atividades foram suspensas na quarta. O local é o ponto final de um importante oleoduto no Alasca e abastece petróleo para a costa oeste americana. Por medidas de segurança, durante 2 dias, os navios petroleiros foram proibidos de ancorar a menos de 200 metros do terminal. O porto também foi patrulhado por helicópteros e... Brasil. O pedido já foi encaminhado para a Advocacia Geral da União. Desde ontem, a decisão do juiz federal de Mato Grosso está sendo aplicada no Aeroporto Internacional de Cumbica, em São Paulo, o único que foi notificado até agora. Numa fila separada dos outros estrangeiros, os americanos são obrigados a preencher a ficha de identificação da Polícia Federal. Depois, outra surpresa. É preciso molhar os 10 dedos das mãos na tinta para fazer a impressão digital. Com expressão de constrangimento, eles ainda posam para a foto, segurando a ficha com a numeração feita pelos agentes federais. Muitos não sabiam e não gostam da novidade, mas se conformam quando sabem que estão passando pela mesma coisa que os brasileiros que chegam aos Estados Unidos. É realmente desconfortável ter que fazer a minha impressão digital, mas eu posso entender se o governo americano faz a mesma coisa com os brasileiros. A espera ainda é pequena. Por causa do feriado, há poucos passageiros. Apenas 20% dos 1.500 americanos que desembarcam diariamente em São Paulo. Para esta turista, o mais chato é que o sistema brasileiro de identificação é manual e demorado. O Brasil não tem a tecnologia eletrônica para impressão digital que nós temos. A Polícia Federal diz que vai aumentar o número de agentes para facilitar o atendimento. Se o passageiro se recusar terminantemente a fazer essa identificação? Se acontecer dele se recusar, ele não será admitido no país, será repatriado para seu país de origem, ou seja, os Estados Unidos. Por enquanto, a identificação dos passageiros americanos está sendo feita apenas aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo. Nos outros aeroportos do país, o procedimento só vai começar depois que eles forem notificados pela Justiça. Bom, e nos Estados Unidos, os brasileiros continuam sendo fichados na imigração. O nosso correspondente, Luiz Carlos Azenha, acaba de passar por isso também. Azenha, o que a imigração está pedindo aos brasileiros? Uma boa tarde. Boa tarde, Sandra. No meu caso, foi tudo muito rápido, uns 30 segundos. Primeiro um dedo indicador na máquina digital, depois o outro. E a foto feita ali mesmo no balcão, sem óculos. Os turistas brasileiros reclamam mesmo de todo o processo, que começa com o pedido de visto. A máquina usada nos aeroportos americanos não exige o uso de tinta. A foto é digital. A gaúcha Fabiane passou pela experiência ao desembarcar em Nova York. Eu não sabia como era esse procedimento, eu nunca tinha vindo para cá. Eu achava que ia ser assim difícil, rigoroso, mas é como fazer o visto, humilhante, assim, né? Eu acho feio, né? Para te entrar num país, tu vai conhecer, tu vai gastar e ter que passar por isso. Outro motivo de reclamação, os brasileiros dizem que o sistema é discriminatório, porque turistas de 28 países que não precisam de visto para entrar aqui não tiram foto nem deixam impressões digitais na imigração americana. Sandra. Obrigada, Zenha. Bom, e o medo de atentados provoca uma confusão nos voos internacionais. Nas últimas 24 horas, o México cancelou um voo e a Inglaterra cancelou 2 para os Estados Unidos. Bom, na verdade, isso não interessa a ninguém, né? Nem aos americanos, né? Porque os Estados Unidos é um país que sempre dependeu muito de imigrantes no seu sucesso como nação. E nem para nós brasileiros aqui, que precisamos dos americanos, né? Turistas, muitos vêm fazer negócios, né? Ou seja, seria bom que não houvesse isso de nenhuma das partes. Essa questão da reciprocidade é bastante polêmica e ainda está sendo bem... De armas dos Estados Unidos em suas instalações nucleares. A inspeção será a primeira de uma equipe estrangeira no país, desde que os fiscais da ONU foram expulsos pelo governo de Pyongyang há um ano. De acordo com o jornal americano, uma equipe internacional pode visitar uma usina na localidade de Yongbyon na semana que vem. A inspeção seria uma oportunidade de confirmar o real potencial atômico da Coreia do Norte. No ano passado, o país anunciou que processou combustível suficiente para fabricar 6 bombas nucleares. Mas muitos analistas acreditam que o país esteja blefando para aumentar o seu poder de barganha e conseguir uma ampliação da ajuda econômica que recebe dos Estados Unidos. O programa nuclear de Pyongyang provocou um impasse entre os governos americano e norte-coreano que se estende desde o ano passado.
Milhares de pessoas protestaram contra a morte de um militante da Jihad Islâmica, grupo radical palestino. 4.000 palestinos saíram em passeata para protestar contra a morte de Meklad Hamed pelas tropas israelenses na semana passada. Em Jerusalém, israelenses e palestinos se uniram para pedir o fim da ocupação nos territórios autônomos. Eles pediram ainda o fim da construção do muro que separa Israel da Cisjordânia. A manifestação foi organizada pela Coalizão de Mulheres pela Paz. Em Jenin, uma cena rara. A cidade amanheceu sem a presença de soldados israelenses que ocupavam ruas durante 5 meses. O fim do cerco foi anunciado ontem, mas o exército israelense impôs o toque de recolher em Nablus. O Comando Militar Americano no Iraque confirmou que o helicóptero que caiu hoje em Fallujah foi abatido por integrantes da resistência iraquiana. Um soldado americano morreu e outro ficou ferido no ataque. Um policial iraquiano que estava no local disse que o helicóptero foi atingido por um míssil, partiu-se em 2 e caiu em chamas. Na hora do incidente, ele participava de uma operação com tropas americanas para remover minas terrestres. Os grupos que lutam contra a ocupação estrangeira já derrubaram vários helicópteros americanos. Só no mês de novembro, 4 foram abatidos, provocando a morte de 39 soldados. Em Bagdá, centenas de pessoas fizeram manifestações depois das tradicionais preces da sexta-feira. Elas protestavam contra a invasão de uma mesquita por tropas americanas nesta quinta-feira. Os soldados passaram mais de 5 horas vistoriando a mesquita e, segundo testemunhas, prenderam 20 pessoas, entre elas vários religiosos. As testemunhas contaram ainda que os detidos foram maltratados pelos militares. As autoridades americanas na capital não comentaram o incidente. Pelo segundo dia seguido, a British Airways decidiu cancelar um voo de Londres para Washington. A decisão da maior companhia de aviação da Europa foi tomada por motivos de segurança. De Londres, Jader de Oliveira. Os passageiros do voo 223 da companhia britânica já estavam sendo atendidos para embarcar no aeroporto de Heathrow, quando veio a notícia da suspensão do voo pelo segundo dia consecutivo, a conselho do governo, que se apoiou nos mais recentes relatos dos serviços de inteligência. Um outro voo vindo de Washington para Londres também foi cancelado por razões de segurança. Os passageiros estão à espera de instruções sobre quando e como farão estas viagens. Os cancelamentos de ontem e de hoje seguiram-se as suspeitas que levaram as autoridades norte-americanas a escoltar com aviões de combate um jumbo da British Airways, chegando a Washington à véspera do Ano Novo. E há apenas alguns dias, vários voos da Air France de Paris para Los Angeles também foram cancelados como medida de precaução contra ataques terroristas. No caso dos voos de Londres para Washington, os passageiros poderão pedir o reembolso do que pagaram ou viajar por outras rotas alternativas até a capital norte-americana. Jader de Oliveira, de Londres, para a Globo News. O FBI errou na identificação de passageiros dos 6 voos da Air France cancelados por suspeita de transportar terroristas. A informação foi confirmada por um oficial da Polícia Federal Americana que não... O Conselho do Juízo Final finalmente selou o destino dele. Assistam à conclusão emocionante em nosso próximo episódio. De Bagdá. Ainda não há informação sobre vítimas ou danos materiais. As forças dos Estados Unidos entregaram morteiros e fogo de artilharia. Aviões A-10 e C-130 participaram da ofensiva. O Comando Militar dos Estados Unidos não forneceu detalhes sobre os alvos. E combatentes iraquianos derrubaram hoje um helicóptero militar dos Estados Unidos em Fallujah, no norte do Iraque. Um soldado americano morreu e outro ficou ferido no ataque. O Comando Militar Americano confirmou que o helicóptero foi abatido por um míssil lançado por integrantes da resistência iraquiana. O aparelho foi atacado quando fazia o patrulhamento de uma região próxima a Fallujah, a 50 quilômetros de Bagdá. Um policial iraquiano que participava de uma operação conjunta com tropas da coalizão no local informou que, ao ser atingido, o helicóptero partiu-se em 2, pegou fogo e caiu. Este é o terceiro ataque a um helicóptero americano nos últimos 3 meses. Na capital iraquiana, o dia foi marcado pelas tradicionais preces muçulmanas de sexta-feira e também por protestos. Os fiéis reunidos na mesquita de Al-Sadir ouviram um sermão pedindo boicote de produtos franceses como retaliação contra a decisão do país de proibir o uso do chador nas escolas públicas da França. Numa outra mesquita de Bagdá, cerca de 1000 muçulmanos protestaram contra a ocupação americana no Iraque.
Os fiéis exigiram também a libertação de 20 religiosos presos por militares americanos quando participavam de uma reunião no templo. O jornal americano USA Today informou hoje que a Coreia do Norte vai permitir a visita de inspetores de armas dos Estados Unidos em suas instalações nucleares. A inspeção será a primeira de uma equipe estrangeira desde que os fiscais da ONU foram expulsos do país há um ano. De acordo com o jornal americano, uma equipe internacional pode visitar uma usina na localidade de Yongbyon na semana que vem. A inspeção seria uma oportunidade de confirmar o real potencial atômico da Coreia do Norte. No ano passado, o país anunciou que processou combustível suficiente para fabricar 6 bombas nucleares. Mas muitos analistas acreditam que o país esteja blefando para aumentar o seu poder de barganha e conseguir uma ampliação da ajuda econômica que recebe dos Estados Unidos. O programa nuclear de Pyongyang provocou um impasse entre os governos americano e norte-coreano que se estende desde o ano passado. Um alto funcionário da Casa Branca informou que o governo americano não está envolvido na missão de inspetores de armas que vai à Coreia do Norte. Ele disse que a visita é uma iniciativa de um grupo de senadores americanos que já esteve no país antes e mantém contato com o governo de Pyongyang. O funcionário, que não quis se identificar, garantiu que o governo Bush não pretende facilitar nem dificultar os trabalhos da equipe. Milhares de pessoas protestaram na faixa de Gaza contra a morte de um militante do grupo radical palestino Jihad Islâmica. 4.000 palestinos saíram em passeata para protestar contra a morte de Meklad Hamed pelas tropas israelenses na semana passada. Em Jerusalém, israelenses e palestinos se uniram para pedir o fim da ocupação nos territórios autônomos. Eles pediram ainda o fim da construção do muro que separa Israel da Cisjordânia. A manifestação foi organizada pela Coalizão de Mulheres pela Paz. Em Jenin, uma cena rara. A cidade amanheceu sem a presença de soldados israelenses que ocupavam ruas durante 5 meses. O fim do cerco foi anunciado ontem, mas o exército israelense impôs o toque de recolher em Nablus. 6 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em 2 ataques na Caxemira. As autoridades indianas atribuíram os ataques a militantes radicais islâmicos que lutam pela independência da região. Em Jammu, capital durante o inverno do estado indiano da Caxemira, um grupo de combatentes posicionado no alto de uma passarela de pedestres lançou uma granada contra uma estação de trem. Em seguida, soldados das forças de segurança indiana abriram fogo contra os homens que vestiam uniformes do exército da Índia. 2 dos supostos rebeldes separatistas foram mortos e vários civis ficaram feridos, entre eles uma criança de 2 anos. Nos arredores de Srinagar, capital de verão da Caxemira, supostos militantes lançaram uma granada sobre um comboio do exército indiano. O explosivo errou o alvo e feriu 8 civis que passavam pelo local. Grupos guerrilheiros islâmicos lutam há 14 anos pela autonomia da Caxemira, estado indiano de maioria islâmica. Desde então, mais de 65 mil pessoas já morreram em conflitos entre rebeldes e o exército da Índia. Provocou hoje o cancelamento de novos voos comerciais e até pouso de emergência. Num país traumatizado pelo uso de aviões para ataques, as autoridades procuraram louvar a iniciativa brasileira de aumentar o rigor no controle de entrada de americanos. Oficialmente, o governo de lá procurou não tratar a medida como uma retaliação. As imagens de americanos fichados em Cumbica estão circulando pelo mundo. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos considerou adequada a decisão de um juiz federal brasileiro, porque dá maior segurança aos aeroportos. Depois de passar pelo processo, a americana Laura Edwards reclamou que falta ao Brasil tecnologia para fazer a identificação. Nos aeroportos americanos, o sistema digital leva cerca de 30 segundos para identificar o passageiro. Brasileiros que vivem aqui consideram o processo injusto porque não será aplicado a todos. Estão livres turistas de 29 países, incluindo Japão, Austrália, Canadá, México e visitantes europeus. Eu acho que é constrangedor, mas eu acho que é uma coisa que, se a gente quer estar aqui, a gente tem que se submeter a isso. E acho que só que teria que ser para todo mundo mesmo, porque o perigo vem de todo lugar, né? A preocupação com a segurança aérea levou a British Airways a cancelar hoje, pelo 2º dia consecutivo, um voo que faria a rota Londres-Washington. Um avião da Air France
que decolou de Nova York com destino a Paris, fez um pouso de emergência no Canadá pelo mesmo motivo. Informações embaraçosas para o governo americano foram reveladas. O cancelamento de 3 voos da companhia francesa antes do Natal foi baseado em dados falsos. Um terrorista tunisiano que estaria a bordo de um dos aviões, por exemplo, na verdade era uma criança. A suposta ameaça do uso de aviões por terroristas, como aconteceu no 11 de setembro, levou empresas americanas a começar o desenvolvimento de um sistema que impediria um avião de violar espaço aéreo restrito pelo governo americano. Um piloto suicida, por exemplo, não conseguiria se aproximar do prédio mais alto de Nova York, o Empire State Building. Os computadores de bordo estariam programados para evitar rotas. Se o piloto insistisse nelas, perderia o controle para o piloto automático, que desviaria o avião. Testes já estão sendo feitos. Este piloto coloca o avião em rota de colisão com uma montanha. Mas o computador de bordo está programado para não seguir o caminho. O piloto automático assume o comando e evita o acidente. Agora à noite, a British Airways anunciou o cancelamento do voo que faria amanhã, de Londres para Riad, na Arábia Saudita. A Advocacia Geral da União está analisando se é possível pedir a ampliação dos prazos para os aeroportos se adequarem à decisão de identificar os cidadãos americanos que entram no Brasil. Se o parecer for positivo, o pedido será encaminhado à Justiça Federal. A Coreia do Norte convidou uma delegação dos Estados Unidos a visitar a usina nuclear de Yongbyon na semana que vem. A delegação é independente e não representa o governo americano, mas será a primeira a ter acesso ao programa nuclear norte-coreano desde que inspetores da ONU foram expulsos do país há mais de um ano. O governo Bush disse que a visita não altera os planos de negociação para uma inspeção oficial do programa nuclear da Coreia do Norte. Um ataque a uma base do exército americano perto da cidade de Balad, nordeste de Bagdá. Na noite desta sexta-feira, as forças americanas bombardearam supostas posições da guerrilha nos arredores da capital iraquiana. As forças dos Estados Unidos usaram morteiros e fogo de artilharia. Aviões A-10 e C-130 participaram da ofensiva. Nas casas do distrito de Al-Dura, as marcas do ataque. A operação faz parte de uma ofensiva americana em resposta aos ataques das guerrilhas iraquianas. Desde a invasão do país em março do ano passado, 328 soldados americanos foram mortos em ação. Uma mulher de 60 anos foi resgatada com vida entre os destroços de Ban, no Irã, 8 dias após o terremoto que arrasou a cidade histórica. Depois de ser encontrada por cães farejadores, a mulher ainda esperou 3 horas até ser retirada dos escombros por funcionários da Defesa Civil. Os médicos disseram que ela está em boas condições de saúde. Soldados israelenses mataram 3 palestinos neste sábado durante choques em Nablus, na Cisjordânia. Um deles era um adolescente de 15 anos. Testemunhas contaram que o jovem foi atingido por tiros no peito quando atirava pedras num blindado israelense do alto de um prédio. Os outros 2 palestinos morreram em incidentes separados. Tropas israelenses também feriram um palestino num confronto perto do campo de refugiados de Balata. O incidente aconteceu quando manifestantes jogavam pedras enquanto um trator fechava as entradas para o campo. Nas últimas semanas, Nablus tem sido palco de conflitos frequentes entre militantes e soldados de Israel. Nesta sexta-feira, tratores israelenses demoliram várias casas em Casbah, a cidade velha de Nablus. Os jovens palestinos reagiram jogando pedras e pedaços de metal nos soldados e queimando lixo nas ruas da cidade. Um homem foi ferido a tiros. Os episódios mais recentes de violência ocorreram um dia depois da reabertura das 8 entradas para a cidade de Jenin, também na Cisjordânia. O bloqueio tinha durado 3 anos. Presidentes e representantes de Estado chegaram hoje a Islamabad, a capital do Paquistão, para o Encontro Nacional dos Países do Sul da Ásia. É a primeira vez em 5 anos que o líder indiano Atal Vajpayee vai ao Paquistão. As 2 potências nucleares disputam a região da Caxemira desde o final da década de 40. O primeiro a chegar à capital paquistanesa foi o primeiro-ministro do Nepal, Surya Bahadur Thapa. Ele foi saudado pelo primeiro-ministro do país anfitrião, Zafarullah Khan Jamali.
Durante os 3 dias de encontro, que começa oficialmente amanhã, os 7 países da Associação do Sul da Ásia para a Cooperação Regional pretendem retomar as discussões de acordos bilaterais de comércio. A segurança foi reforçada porque essa é a primeira vez em 5 anos que o primeiro-ministro da Índia desembarca no Paquistão depois dos 2 países quase desencadearem uma nova guerra em 2002. A disputa histórica entre Índia e Paquistão pela Caxemira, um território de maioria muçulmana, já matou quase 40 mil pessoas desde... O repórter André Luiz Azevedo acompanhou. Mãos ao alto. Ainda não chegou a tanto, mas foi assim, bem-humorado, que o economista americano Bert Usler mostrou os dedos sujos de tinta por causa da identificação datiloscópica no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Na entrevista, ele garantiu que entendeu o procedimento brasileiro. Quase a mesma coisa falou o executivo Richard Hess. Não gostou, mas também compreende a situação. Hoje, todos os aeroportos do país que recebem voos internacionais já estão fotografando e tirando as digitais dos passageiros americanos, seguindo a determinação judicial. No Rio, a estrutura montada pela Polícia Federal foi pequena. Uma máquina eletrônica apenas e um funcionário para recolher as impressões de todos os voos. A polícia garante que vai ficar tudo num banco de dados. Eu acho que é válido, acho que as regras têm que ser iguais. Agora, a única coisa que eu acho válido também é o seguinte: nós temos que ser profissionais, temos que fazer isso de uma maneira profissional, rápida. As tripulações das companhias aéreas dos voos que vêm dos Estados Unidos já estão fazendo a comunicação a bordo, pouco antes do pouso, para evitar surpresas. Agora, a chegada dos americanos no Brasil está diferente. Aviso que todos os passageiros vão ser fotografados e tem que tirar a impressão digital, né? Uma explicação por quê? Eu acho que não teve, não. Se os americanos no aeroporto tiveram quase todos o mesmo comportamento, não reclamaram, já os brasileiros estão divididos. Quem vive de turismo reprovou. Mas quem já passou por situações piores nos Estados Unidos foi só elogios. Eu acho que é um bom troco, né? Enfim, mostrar a eles também que não é assim tão agradável, né? Ser submetido a determinadas, quase que humilhações. Os Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores e a Advocacia Geral da União ainda estudam se é possível recorrer da decisão da Justiça que determina a identificação de todos os turistas americanos que chegam aqui ao Brasil. A Advocacia Geral da União também decide nos próximos dias se acolhe o pedido do Ministério da Justiça, que pediu mais tempo para os aeroportos brasileiros se adequarem a